Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Tite chega pensando grande e tentou até mesmo craque da Premier League para o Flamengo. Quem é esse jogador? Nós vamos explicar para vocês e falar aqui agora no nosso canal Flamília da Nação e no canal Resenha da Flamília. Bruno Henrique por mais 2 anos. A gente já tinha avisado desde semana passada, desde do jogo entre Flamengo e Corinthians. O atleta confirmou e nós vamos trazer detalhes de uma reunião que aconteceu ontem para sacramentar a renovação de contrato do atleta, que está muito próximo de ser assinada definitivamente, ela que já está acertada. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Flamília da Nação e no canal Resenha da Flamília. Eu queria pedir a todos para que deixem o like. O like é muito importante para que mais e mais pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo. Além do mais, com a inscrição e com o like, vocês vão pontuando no programa de fidelidade do Flamília da Nação. É isso mesmo, somente o Flamília dá prêmios para vocês só por assistirem. Então, deixem o like e clique aqui embaixo no botão vermelho, inscrevendo-se no canal Flamília da Nação. Enquanto a vinheta roda, vocês vão deixando o like e se inscrevendo aqui no nosso canal. Depois da vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda! Bruno Henrique por mais 2 anos no Flamengo. Isso não é novidade para quem acompanha o canal Flamília da Nação. A gente já vinha falando isso para vocês desde no pós-jogo, em que o Flamengo empatou com o Corinthians e a gente recebeu essa informação, se certificou muito bem do que a gente estava falando. O vídeo ganhou uma repercussão muito grande e, claro, a gente tem muita responsabilidade com aquilo que a gente apura. E trouxemos para vocês a palavra do jogador. O jogador disse aos atletas, aos companheiros, que tinha acabado de falar com o seu empresário e o empresário disse para ele o seguinte: entre em campo tranquilo que você fica por mais 2 anos. Termos do contrato, questão salarial, se vai ter ou não vai ter luvas, eu acredito que não, mas todos esses detalhes eu confesso que não sei. E vocês sabem a nossa linha, a maneira como a gente segue aqui no canal Flamília da Nação. Se a gente não sabe, a gente tem a humildade de dizer que realmente não sabemos. O que sabemos é o que o atleta falou para companheiros que nós temos acesso e esses companheiros confirmaram. E a gente apurou que na reunião que aconteceu na noite de ontem, houve realmente praticamente tudo sacramentado. Detalhes separam a assinatura do contrato da renovação do Bruno Henrique. Agora, o jogador nem participou desse encontro porque são questões burocráticas. Segundo o empresário passou para o atleta e segundo o atleta tem de informação, ele vai ficar por 2 anos. E é isso que o torcedor quer saber. O torcedor não quer saber quanto que o cara vai ganhar. Acho que a gente tem que até parar um pouco de falar sobre isso, sabe? O cara tem que performar independente de qualquer coisa. Se ele vai ganhar um pouquinho mais que o Gabigol, um pouquinho menos. Gente, a gente tem que saber o seguinte: Bruno Henrique fica no Flamengo por mais 2 anos. Ponto. Claro que quando soubermos mais detalhes, a gente vai trazer aqui para vocês. Fábio, cuidado que você está cravando uma coisa que não está assinada. Realmente não está assinado. Agora, o atleta falou. Ele falou para os companheiros, ele reforçou isso novamente para os companheiros no retorno ontem das atividades, na presença do Tite, que disse que conta com ele por esse período e realmente a gente tem a certeza, diante dos fatos apurados, que o Bruno Henrique ficará no Flamengo por mais 2 anos. Bom, queria trazer aqui para vocês pontos favoráveis da chegada do Tite.
E um deles é a maneira como ele chegou no dia de ontem. Realmente nos deixa muito impressionado. A mudança de ambiente, a maneira educada, a maneira, o comportamento, o saber lidar com o trato humano, o maior capital que uma empresa pode ter é exatamente o capital humano. Quando a gente fala de empresa, a gente trata um clube como uma empresa, aquilo funciona como uma instituição. E o cara chegar e ir na cozinha para cumprimentar os cozinheiros, ir no campo para poder cumprimentar os caras que cuidam da grama pessoalmente antes de começar o treino, conforme trouxe ontem aqui o nosso amigo Marco, o Marco Louro, né, que trabalha na Flá TV e recebeu essa informação. Então, assim, o ambiente mudou completamente. O Tite realmente é um cara que a parte humana é muito aflorada nele, ele que é um educador, ele que é professor de educação física, e a gente espera que ele possa mudar completamente esse ambiente dentro do Ninho do Urubu, trazer mais confiança para os atletas poderem performar. Afinal de contas, você, quando trabalha você sente que você tem a confiança do seu líder, você performa mais. Você consegue realizar um trabalho com maior performance, por conta de você saber que o cara confia em você e ele certamente vai trabalhar a mente desses jogadores para poder melhorar a performance. Chega com o Tite, profissionais de altíssimo gabarito. Eu já falei para vocês diversas vezes que, na minha opinião, o Fábio Masseridian é o melhor preparador físico do futebol brasileiro. O melhor. É o mais capacitado para poder fazer um trabalho. Para isso, claro, o Flamengo vai precisar se classificar para a fase de grupos da Libertadores, para ele poder ter um janeiro cheio, um mês cheio, para poder trabalhar e o Flamengo aí sim, depois de uma grande pré-temporada, uma pré-temporada efetiva, poder ter um ano inteiro com atletas crescendo gradativamente de produção e chegando ao ápice físico. Coisa que a gente não vê no Flamengo há anos. Não foi só em 2023, não. 2022 a gente sofreu também com questões não só de lesões, mas com problemas físicos de vários atletas. Eu não vou citar nomes aqui para não ficar chato, mas, claro, a gente vê um craque de bola como é o Arrascaeta não conseguir performar durante um ano em sequência de jogos. E parece que é só no Flamengo, porque quando chega na seleção uruguaia, voa. Então, assim, isso é um problema que precisa ser resolvido e com o profissionalismo, tendo uma comissão técnica mais profissional, isso tende a melhorar. Agora, eu vou dar a primeira cornetada no Tite. E aqui é para mostrar para vocês que a gente é isento. A gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. E será sempre assim. Os jogadores do Flamengo se apresentaram ontem, na parte da tarde, conheceram o Tite e tal, e claro, muitos já conheciam, mas 40 minutos que ele mostrou vídeos aos atletas, possivelmente mostrando, né, questões táticas, mostrando inclusive performance desses atletas que já performaram em alto nível. Não é possível que esqueceram de jogar futebol. Não tem como isso acontecer. E beleza, treinaram, todos gostaram da maneira do treinamento foi muito elogiado, como a gente já esperava que isso iria acontecer. Beleza. Reapresentação no dia de hoje, à tarde, eu não gostei. E aí vai uma cornetada de leve, mas que o Tite precisa saber e entender o que acontece no Flamengo internamente. É um problema de... Ele vai ter que confiar muito nos jogadores para ele poder passar esses treinos para a parte da tarde. Porque treinando de manhã, a gente já tinha problemas em relação à conduta extracampo de alguns jogadores. Mesmo sabendo que teria que acordar cedo, tu imagina o cara sabendo que vai treinar só à tarde. Que horas esse camarada vai dormir? Então fica realmente a minha primeira cornetada com relação à primeira programação do Tite,
que é o treino hoje começando às 2h30 da tarde. A reapresentação no dia de hoje tendo sido às 2h30 da tarde. Enfim, é só um adendo que a gente faz sobre essa situação. Galera, Tite chegou ao Flamengo pensando grande. E nós temos uma informação, é claro que ele não conseguiu efetivar essa contratação, mas o Tite, há uns 10 dias, um pouco mais do que isso, que ele já sabia que viria para o Flamengo, né? Ele conversou com um jogador que estava no Brasil e correndo riscos, inclusive, de ser preso. Ele está passando por um problema muito grave na Inglaterra. Então, o Manchester United, que é o time no qual ele pertence, o liberou para ele poder viajar ao Brasil para esfriar a cabeça por um problema que ele teve com a namorada, e ele está sendo processado e, inclusive, a sua namorada chama-se Gabriela Gavalin. O atleta é o Antony, atleta do Manchester United. Ele está sendo acusado de lesão corporal contra essa menina, né? Essa namorada dele, ou ex-namorada, não sei, cárcere privado, perseguição e violência. Quer dizer, um negócio grave. E, inclusive, o Manchester, sabendo disso tudo, o liberou para poder vir para o Brasil e ficar um período por aqui. O atleta, inclusive, foi cortado da convocação da última seleção para poder não ficar nessa situação, né, de chegar aqui e aí todos perguntarem a ele sobre isso e tal. Então ele foi cortado e ele ficou no Brasil durante um bom tempo, retornou no início de outubro, agora para Manchester, para a Inglaterra, onde já até atuou pelo clube inglês. No entanto, nessa passagem que teve pelo Brasil, o Tite encontrou-se com esse jogador, bateram um longo papo, já que o Tite é realmente um paizão, é um cara que gosta muito desse trato humano, gosta de trazer o jogador para si, levou o jogador para a Copa do Mundo, gosta muito do atleta, e o Tite perguntou a ele qual era a situação dele, se existiria uma possibilidade de, pelo fato dele estar tendo um problema lá na Inglaterra, dele ser emprestado pelo Manchester United e vir jogar com ele no Brasil por um período até resolver a situação lá. O Antony e seu empresário descartaram a possibilidade, disseram que o Manchester apenas o liberou para ele passar um período aqui no Brasil, esfriar a cabeça, depois voltar para lá e continuar jogando e performando. No entanto, tem um fato novo, né, cara? Essa menina, essa Gabriela Gavalini, ela voltou para a Inglaterra no dia de ontem e amanhã ela vai prestar depoimento na delegacia e aí a coisa pode começar a complicar para o Antony lá. Então, assim, novos capítulos dessa situação poderá acontecer. Claro que em condições normais é impossível o Flamengo tentar a contratação do Antony. Eu repito aqui, tá? O próprio atleta, o empresário, disseram para o Tite que o Manchester não tem interesse nenhum, nem de emprestar, nem de vender. Para vocês terem uma ideia, o Manchester pagou, junto ao Ajax, 95 milhões de euros pelo jogador. Meu amigo, é um absurdo, um valor irreal aqui no futebol brasileiro, né? Então as chances hoje, a gente diria que é uma chance zero. Mas, diante de um problema tão grave, a gente não sabe o que pode acontecer. E, tendo o Tite aqui no Flamengo, claro que atrai, né, os olhares e a vontade de muitos atletas quererem vir jogar aqui. E se ele tiver problemas lá e o Manchester tendo que emprestá-lo por conta disso, quem sabe, né? Embora a gente sabe que numa condição normal essa chance é zero. O importante é que o Tite chegou pensando grande. Chegou pensando num atleta de altíssimo nível, atleta de seleção brasileira, de Premier League, atleta que custou quase 100 milhões de euros. E isso é uma notícia muito boa, porque, claro, que o Antony possivelmente não virá, mas virão jogadores desse nível, porque é assim que o Tite está pensando. Enfim, peço a vocês para que deixem o like aqui no canal, inscreva-se no canal Família da Nação, no canal Resenha da Família, e mais tarde teremos a nossa live tradicional com você
e, claro, com mais informações do nosso Flamengo. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.